Olá, galera do nono ano A, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Então peguem o caderno de vocês e anotem o máximo de informações que vocês conseguirem, porque esse assunto trará muitas atividades e muitos trabalhos para nós, ok? Hoje nós vamos falar de frase, oração e período. Cada uma tem uma diferença entre si e é o que eu vou explicar agora. A frase é um enunciado linguístico de sentido completo, uma unidade mínima de comunicação. É aquela que, apesar de não conter um verbo, apresenta sentido completo. Por exemplo, piedade, Senhor, cada macaco no seu galho. Nessas duas colocações, nessas duas frases, não existe verbo, porém existe um sentido completo. Eu consigo entender o que a pessoa está falando. Logo, ela pode ser considerada frase. Existe também a frase verbal, que é aquela que possui sentido completo e apresenta pelo menos um verbo. Frase verbal é o mesmo que período, ok? Por exemplo, a que horas parte esse trem? O povo não confia mais nos políticos. Conceição parece confusa ultimamente. Então vejam só, existem frases que não têm verbo, mas que têm sentidos e são frases. Existem frases que têm no mínimo um verbo e que também têm sentido e também são frases. E aí nós chegamos na oração. Oração é a unidade de comunicação marcada por um verbo ou locução verbal, tendo ou não sentido completo. Então vejam só, na frase pode ter verbo, mas tem que ter sentido. Na oração tem que ter um ou mais verbos ou uma locução verbal, porém não importa se tem sentido ou não. É isso que vamos entender agora. Aqui estão alguns exemplos. Nosso afilhado está estudando português. Isso é uma oração, porque tem o verbo. Solange tinha saído de casa. Também tem verbo e também é uma oração. Ando meio triste ultimamente. Ando, verbo andar. Então, tem verbo, é oração. Quero que você faça o concurso do Ministério Público. Quero e faça são aí verbos, tá bom? Então, eu tenho mais de um verbo, logo eu tenho uma oração. Marcos, então o que seria o período? Vamos entender? O período é a frase organizada em orações. Em síntese, período é a junção de frases com oração, certo? Então vejam só. A frase, ela pode ter verbo ou não, certo? Mas precisa ter sentido. A oração tem que ter verbo ou locução verbal, porém não precisa ter sentido. Quando eu uno frases e orações, eu formo períodos, certo? Aí vejam bem, o período ele pode ser constituído de uma única oração, como por exemplo, meu cãozinho dálmata passeava calmamente pelo condomínio, o tenente Lemos transferiu-se para Recife e havia nascido em casa uma escravinha, certo? Essas partes que estão em vermelhas são os verbos ou as locuções verbais. Ou seja, se tem verbo, logo pode ser uma oração, certo? Existe também o período composto por duas ou mais orações, que nesse caso aí está em três exemplos. Espero que o Diego leia o livro que lhe indiquei. Essas partes que estão em vermelho são verbos. Se tem mais de um verbo, significa dizer que tem mais de uma oração, ok? Ou seja, nós vamos ter aí a composição de um período, certo? Quando eu uno frase com oração, eu tenho períodos. E que ilha desconhecida é essa de quem queres ir à procura? Nesse caso, nós temos aí o e o queres ir, que é uma locução verbal. Temos duas sentenças, duas orações que formam um período. E o último exemplo diz o seguinte: é engraçado a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. É uma frase de Caetano Veloso. O parecem ter e o precisam acontecer são verbos ou locuções verbais. Ou seja, tem mais de um. Logo, eu tenho mais um período aí, certo? Gente, na última aula nós falamos sobre conto enigma. Vocês lembram? E também falamos sobre conto psicológico. Vocês também devem lembrar.
Recebi algumas produções textuais de vocês e percebi que existem muitos erros ortográficos. Então hoje eu não farei a leitura do conto como havia prometido. Vou corrigir esses textos e vou mandar por áudio para vocês as correções lá no WhatsApp. Se vocês sentirem dificuldade nessa aula, saibam que eu estarei disponível todos os dias das 8 às 17 horas. Depois desse horário, eu não estou atendendo. Então me procurem, façam suas anotações e me procurem para tirar as dúvidas, tá bom? Logo em seguida desse vídeo, eu estarei mandando também uma atividade que vocês devem me retornar até sexta-feira à noite para a correção, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.